Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar de tubulações e conexões. Vamos lá, vai ser uma parte da matéria, tá bom? Então vão ser gravados vários vídeos, esse é o início. Vamos lá então. Protocolos fundamentais de substituição. Então, vamos começar com o protocolo de manutenção mais crítico, tá? Que chamamos aí de uma regrinha de ouro da aviação. Então, o manual ele é bem taxativo, pessoal. A substituição de uma tubulação ela tem que ser feita sempre por uma outra do mesmo material e do mesmo formato. Por que tanta ênfase no mesmo formato, né? Por que tanta ênfase no formato? Bom, todas as tubulações são testadas para resistir muitas vezes à pressão normal de operação antes de instalação inicial. Então, se um tubo de serviço estoura ou racha, é, isso raramente vai ser culpa da pressão interna sozinha do tubo. Então, geralmente, é resultado de uma vibração bem grande, né, uma vibração severa, ou uma instalação imprópria, e que acaba gerando aí uma tensão mecânica ou um dano por atrito, por colisão. Então, se você alterar o formato, por exemplo, muda o raio de curva do cano, né, do tubo, você vai acabar alterando a frequência natural de vibração daquela peça. Então, isso acaba criando novos pontos de estresse, levando, por exemplo, à fadiga do metal. Tá? Então, lembre-se sempre que, na maioria das vezes, o reparo preferencial é a substituição total do segmento. Tá? Se a substituição não for possível, né, ou por falta de peça em estoque, né, ou a fabricação da peça tornou-se aí necessária, mas né, acabou que mudou, né, o tipo de peça, então a fabricação aí, você deve então copiar exatamente a geometria da original, né, então fazer exatamente como estava a original. Então todas essas falhas, né, elas devem ser estudadas para determinar a causa raiz antes de poder liberar a aeronave, ok? Beleza, pessoal. Então, aprofundando aí na metalurgia e tratamento térmico, né, das partes rígidas, aqui temos três materiais principais, né? Primeiro o cobre, que antigamente era muito usado, né? Hoje ele foi amplamente substituído pelas ligas de alumínio e aço. Então, o motivo técnico é o alto fator de fadiga, né? A vibração da aeronave, ela acaba encruando o cobre, né? Tornando mais duro e quebradiço. Acaba também gerando... Então, pessoal, primeiro é o cobre, né? Que antigamente ele foi muito usado, né? Hoje ele já foi substituído pelas ligas de alumínio e aço. E bom, o motivo técnico é que o alto fator de fadiga. Então, a vibração da aeronave acaba encruando o cobre, né? Tornando ele mais quebradiço, né? Mais sujeito a rachaduras. E se precisarem usar o cobre, lembre-se que ele exige, né, um recozimento constante. Então ele deve ser aquecido ao rubro, mergulhado em água fria, para poder restaurar a maleabilidade dele. E, bom, é, o alumínio, que é o segundo, né, ele já é mais leve, ele tem alta maleabilidade, ele é resistente à corrosão, é o padrão para baixa e média pressão e é o padrão atual, né, devido ao baixo peso e à facilidade de manuseio e resistência à corrosão. O terceiro é muito importante, que é o aço resistente à corrosão, que a gente chama de CRES. Este é usado em sistema de alta pressão, aí a 3.000 PSI,
e criticamente em linhas de freio externas. E por que nas linhas de freio, né? Para poder resistir ao impacto de pedras atiradas pelos pneus na decolagem. Vocês sabem que existem aí muitos, né, FOV, né, na pista, então precisa é, ser algo mais resistente, né? Então, atenção, tá bom? Ao contrário do cobre, o tubo de aço cres, ele não deve ser recozido para poder fazer o flangeamento, tá bom? O flange, ele ganha essa resistência justamente pelo trabalho a frio durante a formação. Então, se você aquecer, você acaba enfraquecendo a peça, certo? E aí, então, temos a matriz de identificação de material, né? O aço carbono, ele é fortemente magnético e em campo, nem sempre a identificação do tubo ele vai estar legível, tá? E aí que serve a marcação visual, tá? Se ela não estiver disponível, usa-se então os testes de reação para distinguir essas ligas. Então, tem o teste do ímã e tem o teste do ácido nítrico. Então, antes de poder efetuar o reparo, é obrigatório, né, mandatório, identificar o material com precisão. Então, para isso que serve esses testes. Então, para não confundir, né, o aço carbono com inox, por exemplo, ou com alumínio, que acaba sendo catastrófico, né, a gente tem esses testes, teste de ímã e teste do ácido nítrico. Então, com ácido carbono, ele é fortemente magnético, dá para ver, né, colocar um ímã perto, você vai ver que ele vai atrair. No teste do ácido nítrico tem ação mais lenta, né, fica com uma mancha marrom. O ácido inoxidável, ele não é magnético e no teste do ácido nítrico não tem nenhuma ação. O Monel, ele é ligeiramente magnético e no teste do ácido nítrico tem uma ação rápida com uma mancha azul esverdeada. E o níquel puro, ele é fortemente magnético e quando vai fazer o teste do ácido nítrico, ele tem uma ação lenta que vai ter uma mancha verde clara. Então é importante vocês saberem isso também. Já para identificação visual, né, dos tubos, tem essas faixas. Então, em relação ao alumínio, né, as faixas de cores. A largura máxima é de 4 polegadas e tem essas pintadas aí na extremidade e no meio do tubo identificando a liga específica. Então, a 1100, que ela é branca, é um alumínio comercialmente puro. A 3003 ela é verde, que é para uso geral. A 2014 é cinza, alta resistência. A 2024 é vermelha, com alta pressão e resistência. A 5052 é púrpura, que é uma alta pressão também e resistência. E a 6061 azul e amarelo, que é para estrutural e hidráulico. Ok? Acho que vocês vão ficar mais familiarizados, claro, quando vocês estiverem trabalhando e estamos vendo isso todo dia, né? Bom, e saindo um pouco do material do tubo, entramos aí no conteúdo, que é o que passa dentro da linha, né? A aviação, então, ela usa um código rigoroso de fitas adesivas com cores e símbolos geométricos, como vocês podem perceber, e o uso de símbolos ajuda na identificação mesmo por sendo daltônico, tá? Ou em baixa luminosidade. Então, vocês precisam memorizar os principais, tá? Então, para combustível, que é o fio, tem o marcado FLAM, tá? Que é flammable, que é inflamável, né? Inflamável em português. E tem que ter uma atenção aí, pessoal. As linhas de injeção de água e metanol, elas também têm fitas vermelhas, tá? Mas os símbolos são diferentes, ok? Vocês podem perceber que, que vai existir essa diferenciação do símbolo. Então, prestar atenção, né? Sempre com muita atenção na hora que estiver fazendo o reparo. Então, oxigênio. A fita é verde, marcada com
PHDAN, tá? De pneumatic, de physically dangerous, que é fisicamente perigoso, tá? E o, em materiais que não são tão inflamáveis, tá, por si só, que são mais perigosos, por exemplo, como oxigênio, nitrogênio ou freon, elas recebem essa marca de PHDAN, PHDAN, tá? Que é Physically Dangerous. E o Hydraulic, que é azul e amarelo, o Pneumatic, que já é laranja e azul, tá? Então essas marcas elas devem estar aí nas extremidades e em cada compartimento que a linha atravessa. Então, se a linha passar por um local quente ou gorduroso, seria onde o adesivo vai se soltar ali. Eles usam etiquetas de metal ou uma pintura direta, tá? Bom, agora entrando para dimensionamento e aplicação por pressão. Então tem que ser total atenção para a metrologia, tá? Na aviação, então, tubos rígidos são medidos pelo diâmetro externo. A gente já viu sobre paquímetro. E a unidade padrão é o avo de polegada, que é 1/16 avos, tá? Igual tá aqui nos slides. Então, isso acaba gerando um pouco de confusão aí para quem é iniciante, tá? Mas a gente pode praticar um pouquinho agora. Então, se você mede um tubo e dá 1/4 de polegadas, né? A gente vai converter para 16 avos, que vai ser 4/16 avos. Esse é um tubo de número 4, igual tá aqui, ó. Tubo de número 4, 4/16 avos é igual a 1/4. Se você mede meia polegada, a gente pode converter para 8/16 avos, que aí fica meia polegada. E aí, se você mede 3/8, a gente converte para 6/16 avos, que é o número 6, tubo número 6, certo? Então, prestar atenção, claro, na medição, estudar bastante, né, como faz a medição por taquímetro, porque usa-se bastante também. E, além do diâmetro, nós temos a espessura na parede, tá? E que varia conforme a pressão também. Na seleção de liga por pressão, temos a baixa pressão, que é as ligas de 1100 ou 3003, que é meio duro, né? 1/2, né? Que seria aqui 8/16 avos, tubo 8, que ele é duro. A média pressão, média e alta pressão é hidráulica e combustível, que são as ligas de 20/24T e 50/52O. E a alta pressão impacto, que é o trem de pouso e freios, que é aquele aço crespo que a gente conversou há pouco, a slide anterior, que é o recozido ou 1/4 de dureza, certo? Bom, agora entramos nas tubulações flexíveis. Aqui, o erro de material ele acaba destruindo o sistema, viu, pessoal? Então, temos compostos sintéticos específicos e o gráfico mostra claramente, né, o problema do Skydrow, se vocês perceberem que o fluido, que é o Skydrow, que é o fluido hidráulico, né, com base no fosfato éster e versus derivados de petróleo. Então a gente tem o Bunaene, que é excelente para óleo e gasolina, mas se você, por exemplo, colocar Skydrow numa mangueira de Bunaene, ela não vai deteriorar, ela vai deteriorar rapidamente, ela não pode ser usada, então não pode colocar Skydrow no Bunaene, tá? Ele é excelente para derivados de petróleo, beleza? Então, o butil,
que é feito de petróleo bruto. Tem uma curiosidade aqui, que é o material perfeito para poder usar o Skydrol, tá? Mas como ele é feito de petróleo puro, mas ele não suporta nada que vem, que é derivado do petróleo. Olha só, que interessante. Então, é, tudo que é derivado de petróleo e óleos é, minerais, ele não pode ser usado, tá? Então, mais para Skydrol ele serve. Neoprene, que ele tem uma ótima resistência, né, abrasiva, mas a resistência é inferior ao petróleo comparado ao Bonaire, tá? E ele também não serve para Skydrol. E tem o Teflon, que é a solução universal ali, compatível com quase tudo, e opera numa faixa térmica de menos 54 graus Celsius até 230 graus Celsius positivos. E ele já aceita Skydrol também, assim como derivados de petróleo. Beleza. E aí, uma mangueira então flexível, ela é um componente complexo, né? Acaba construída por várias camadas. Então ela tem um tubo interno sintético, né, que é mais ou menos a alma, né, dela, que é feita de borracha sintética, sem costura, e é escolhida para ser compatível com o fluido. E ela tem um reforço, que é o que dá resistência à pressão, né, feito de algodão, trançado ou malha de arame. Então, para baixa pressão, abaixo de 250 psi, o reforço é tecido trançado. Para média pressão, até 3.000 psi, o reforço é de malha de arame. E para alta pressão, maior que 3.000 psi, são múltiplas camadas de reforço, tá? De arame trançado, tá bom, pessoal? E tem a cobertura externa, tá? Que protege contra abrasão e ao ambiente também. E além disso, temos as marcas de identificação impressas na capa, que é a Ley Line, que trazem o código aí, né, do MIL, o SPEC, o tamanho, o data de fabricante, a data, né, o fabricante. E também é vital de importância saber que as mangueiras estão, se ela está vencida ou não, ou se é adequado para o sistema que está sendo usado, tá? Então, mangueiras para Skydrol bem marcadas ali, por exemplo, Skydrol Use, okay? Prestarem atenção na identificação. Aqui, então, talvez seja o ponto mais prático aí da aula, que é a Ley Line, tá? Que é a faixa de identificação. Então, além de trazer os dados do fabricante, ela serve para uma ferramenta visual de nível para o mecânico, tá? Então, aqui a regra é bem clara. A mangueira ela não pode ficar torcida. Você tem que verificar olhando, né, a ley line. Se ela forma um espiral, por exemplo, como um poste de barbeiro, a instalação vai estar errada, tá? Por que isso é perigoso? Primeiro, porque a torção causa cisalhamento interno das camadas de reforço e reduz drasticamente a resistência à pressão. E segundo, porque quando ela está pressurizada, a mangueira ela tenta distorcer fisicamente. Tá? Então, essa força de rotação é transferida para a porca de conexão, podendo causar um afrouxamento da porca em voo. Então, isso gera vazamento de fluido sob alta pressão e, portanto, se vocês, a hora que vocês estiverem instalando, use duas chaves, tá? Então, uma para poder segurar a mangueira pela conexão e a outra para apertar a porca, garantindo aí que a linha permaneça reta, certo? E aqui vamos destacar a mangueira de Teflon, que é aquela de alta performance,
Lembra que eu mostrei para vocês que ela acaba sendo utilizada para tudo, né? Ela representa aí o topo da tecnologia atual e elas consistem em um tubo meio estrudado, assim, tá? De resina de tetrafluoretileno. Fluoretileno, ok? E ela é coberta com fios de aço inoxidável trançado, assim como vocês podem ver aqui no slide. E ela tem algumas vantagens bem boas, né? Que ela tem a vantagem de ser inércia a química, então elas não são afetadas por combustíveis, óleos, álcools ou solvente. A temperatura dela, ela suporta calor extremo, onde as borrachas, por exemplo, falhariam, né? Essas borrachas que estão aqui do lado, que é a borracha padrão, tá? E ela, ao contrário da borracha, que endurece, né, no formato curvado, por exemplo, que a gente chama de permanente set, o Teflon ele tem uma vida útil de prateleira e serviço praticamente ilimitado. Então, os materiais viscosos também não aderem ao Teflon, que garante menor perda de carga no fluxo hidráulico, tá? Então, lembrando a composição dela é de tubo extrudado de teflon coberto com fios de aço inoxidável. Então, ela não é afetada por combustíveis ou óleos ou solventes. Tem uma memória de forma, né? Ela assume esse permanente set após o uso e tem uma durabilidade ilimitada, tá? Bom, o dimensionamento de mangueiras flexíveis, tá? Muita atenção agora para não cometer erros de requisição de material, pessoal. Então, vimos que tubos rígidos são medidos por fora, né? Porém, mangueiras flexíveis são medidas pelo diâmetro interno. Prestem atenção que isso cai na banca, tá bom? A lógica é a equivalência de fluxo. Então, uma mangueira de tamanho, por exemplo, número 8, que a gente vê naquele slide, deve ter a mesma capacidade de passar um fluido com um tubo rígido tamanho 8, tá? Como a mangueira tem paredes grossas, medimos por dentro para garantir essa paridade. Então, os incrementos continuam sendo 16 oitavos, tá? De polegada. Se vocês olharem uma mangueira, por exemplo, marcada com MIL H 87946, o número 6 indica que ela é tamanho 6, 16 oitavos, ou seja, 3 oitavos de polegada de diâmetro interno, ok? Então, presta atenção aqui, a foto mostra, né, um tubo rígido, medição por fora, externa, né? Mangueiras flexíveis, medição interna, ID, internal diameter, tá? E aí são marcadas por medida de 16 polegadas. E se ela vem com a marcação do leyline, né, que eu mostrei para vocês, o último número vai mostrar pra gente que ela é o número 6, por exemplo, com 3 oitavos, dependendo então da medição, ok? Na instalação de flexíveis, aqui a gente entra em geometria de instalação. Então, nunca instale a mangueira esticada entre dois pontos, tá? É obrigatório deixar uma folga de 5% a 8% do comprimento total, tá? Por que precisa ter essa folga? Pessoal, acho que vocês já imaginam, né? Quando ela é pressurizada, a mangueira ela vai dilatar o diâmetro e, consequentemente, contrai no comprimento. Se ela estiver esticada, ela vai acabar puxando as conexões até romper e soltar, perfeito? Então, também falando sobre o raio de curvatura, existem curvas agudas
tá? Curvas muito fechadas, que acaba reduzindo a pressão de ruptura e podem colapsar o tubo. Então, use cotovelos, olha. Cotovelos, a gente chama de fittings de 45 ou 90 graus, para poder aliviar a curva da mangueira, tá? Então, a mangueira ela deve ser suportada por braçadeiras, pelo menos a cada 24 polegadas, para poder evitar esse chicoteamento e vibração excessiva, ok? Bom, para poder aqui finalizar a nossa aula, eu apresento para vocês os checklists de conformidade. Nenhuma aeronave ela deve ser liberada sem essas verificações, tá? Então, identificação de material. A liga foi confirmada por cor, imã ou teste químico, né, ou identificação visual. Substituição. Tem que ser respeitado a regra de ouro, que é mesmo formato e material. Então, o material e formato são idênticos ao original. Compatibilidade química. O material da mangueira, por exemplo, o butil, é compatível com o fluido, por exemplo, o Skydrow, né? Inspeção visual. A leyline está reta, sem torção. Geometria. Existe uma folga de 5 a 8% para pressurização, tá? Segurança. As fitas de identificação de perigo, como eu falei para vocês, o PHDAN ou o FLAM, foram aplicados? Se a resposta for sim para todos, o sistema está aprovado para voo e espero que vocês tenham gostado da aula. Trarei mais aulas para vocês. E até logo. Bons estudos, pessoal.